nome é Leila. Hoje eu estou conversando com o Thiago Pascoal, do Alqueijo, que é uma loja virtual, que trabalha com queijos artesanais brasileiros e também de produtores de pequena produção. E o Thiago hoje vai conversar com a gente sobre armazenamento de queijo. O que pode acontecer quando a gente não armazena direito os queijos, e depois ele vai apresentar também para a gente 3 tipos de queijo e vai ensinar como a gente deve armazenar cada um deles. Ah, legal, Leila. É importante a gente entender que cada queijo, né, ele tem suas características e vão exigir um armazenamento adequado. Então, se você armazena de forma correta, você pode ter uma experiência não tão legal com queijo, né? De forma a até comprometer um pouco o sabor do produto. E aí você não vai achar legal. Então, assim, para a gente falar um pouco sobre isso, óbvio que a gente sempre segue recomendação também do fabricante, né, para você entender um pouco da origem do produto, saber de onde veio aquele produto, então é importante. E o produtor vai saber indicar a melhor forma de você sempre armazenar, tá? Então a gente tem aqui hoje 3 espécies de queijo bem diferentes entre elas, mas com algumas características para armazenamento, tá? Vou falar do queijo mais mole primeiro, que é o nuvem, que está aqui, esse que fica um pouco derretendo, assim, bem branquinho. Esse queijo ele vem da onde? Esse queijo é da Fazenda Atalaia, que fica em Amparo, no interior de São Paulo. Ele é um queijo de leite de vaca, né, pasteurizado, tem bastante creme, então é um queijo bem cremoso, com mofo branquinho na casca. A cremosidade dele eu acho que é um pouquinho maior ainda até do que o brie, sabe? Uhum. Mas é um queijo com bastante creme, então ele tem essa massa bem lisinha, bem mole, assim. Ele pode ver que ele é um queijo que se deforma todinho devido à cremosidade dele. Então, assim, ele vem numa embalagem própria para esse tipo de queijo, que a embalagem protege, é um plástico, mas ela ainda tem um pouco de porosidade por conta do mofo que tem no queijo. Então, esse queijo aqui é um que eu indico armazenar na embalagem que ele vem, numa geladeira. Então, você Uhum. usa o próprio papel dele e mantém ele numa parte baixa da geladeira. E tem que entender que ele fica um pouco fechado, né? Porque a geladeira tem muito alimento, então você pode ter mofo de um para o outro, enfim. Mas é um queijo que se mantém bem nessa temperatura. Eu gosto de tirar ele minutos antes para consumir ele um pouco mais próximo da temperatura ambiente. Esse queijo, quando ele é conservado dessa forma que estás explicando, ele é um queijo que ele tem uma durabilidade maior, ele pode ser consumido até quanto tempo depois da Olha, fabricação? é difícil manter ele muito tempo na geladeira, porque ele é muito gostoso, então a gente come bem rápido. E ele é uma forma pequena. Mas o ideal de um queijo desse aqui, quando você abriu ele, você vai comer ele não muito mais do que 7 dias ou 10 dias, sabe? Porque a partir do momento que você abre, né, seu produto ele não vai formar outra casca que é onde você partiu, não esse tipo de queijo. Então você vai consumir ele um pouco rápido, assim. Mas não é, ele dura mais do que 7 dias até. Esse é um queijo da Serra da Canastra. Esse é a nosso segundo queijo. Isso. Esse aqui já está com uns 30 dias. Então ele Uhum. tem a casca um pouquinho mais amarelada. A casca é uma proteção do queijo, né? Ela não permite que nada vai entrar no interior do queijo. Esse aqui é um queijo que, na propriedade, ele não é refrigerado em momento algum. Ele fica nas prateleiras, né? Em local arejado, temperatura não muito alta. E ele fica na temperatura ambiente o tempo inteiro. Quando a gente armazena, a gente diminui um pouco o processo de maturação dele, e aí ele permanece com as mesmas características por mais tempo. Mas é muito comum usar esses maturadores de queijo, como esse que eu estou usando aqui. Ó. Isso aqui é uma peça que ela tem tela em volta, né? Mantém o queijo na temperatura ambiente, protegido de inseto. O que acontece é que, em determinada época do ano, você tem menos umidade, então o queijo vai desidratar mais rápido, isso pode acontecer. Mas é por conta da variação do local. Se é um queijo que foi feito numa região de Minas, e aí eu trago ele com outra região com uma temperatura completamente diferente. Mas é um queijo que não dá para dizer assim um prazo de validade determinado dele, porque é um queijo de leite cru, ele vai mudar as características ao longo do tempo, mas tem queijo desse aqui que maturam 6 meses, 1 ano.
Mas ou esse, até mais. então esse queijo aí é um queijo que tu não indica deixar dentro da geladeira. Ele fica na temperatura ambiente, mas a temperatura ambiente da Serra da Canastra é diferente da temperatura ambiente, digamos, da Bahia, por exemplo, né? Então, até qual que é o limite dessa temperatura ambiente? 20 graus? Na verdade, assim, não vai ter um limite de temperatura, é que cada temperatura ele vai se comportar de um jeito, sabe? Uhum, Então, se você tiver ele tiver num ambiente que na sombra ele tiver a 25 graus o tempo inteiro, entendeu? Ele vai se comportar de um jeito, dependendo da umidade, ele vai ressecar, ele vai desidratar, ele pode começar a ter fissuras na casca dele. Enfim, cada variação de temperatura vai ter um produto diferente. Tanto que o produto é diferente em estação do ano, exatamente pela forte influência das mudanças climáticas. Às vezes, umedeço um pano de cozinha, um pano qualquer, e coloco em cima do maturador, assim, da peça. Então, para você ter umidade um pouco mais perto do queijo e evitar que ele desidrate muito rápido. E uhum. se ele desidratar muito rápido, ele vai começar a ter fissuras. E se você tem fissura, ele pode dar mofo e ter uma infiltração ali. Enfim, são os cuidados que a gente sempre tem. Ou se você não quiser, eu quero evitar esse tipo de problema, você pode usar talvez filme PVC ou uma vasilha, as vasilhas com tampa bem fechada, coloca o queijo ali e põe na geladeira. Não vai ter problema também. Mas daí antes de consumir, deixa um pouquinho fora, né? Sempre. O queijo ele é um alimento que ele é volátil, então tem muito aroma volátil aqui que você vai ter muito mais experiência se ele estiver na temperatura ambiente. O sabor dele é bem diferente. Esses três queijos apresentados, um então é da Serra, o primeiro ele é do interior de São Paulo, né? O segundo é O Serra da Nuvem é do Canastra. interior de São Paulo, Serra da Canastra, e o terceiro é o queijo da Serra da Da Mantiqueira, um queijo da Mantiqueira. Tu Mantiqueira. pode só dar mais uma explicadinha para a gente, assim, qual que é a característica principal dos queijos de cada uma dessas três regiões que tu trouxesse aí para gente? Tá, sim. O Nuvem é um queijo que é uma receita, né, de queijo cremoso, então é um queijo que foi criado, né? A Fazenda Atalaia, ela tem já uma tradição em produção de queijo, já produzia leite há muitos anos e começaram a produção de queijo. Eles têm uma variedade de produtos bem grande, bem diferentes. Então é um grande produtor e tem uma atratividade bem legal, que eles produzem queijo bem diferente. Então o Nuvem é um queijo que foi criado para ter essas características, ser cremoso, mofinho branco, enfim. O queijo da canastra, ele já é uma canastra, é uma região tradicional de Minas produtora, né? Uma das hoje já estão com 9 regiões, se não me engano. É um queijo que já tem aí os seus quase 300 anos de processo, então, de produção, né? Uma receita que é portuguesa, né? Ainda há relatos, teorias e estudos dizendo que é da Serra da Estrela ou da região dos Açores, enfim. Mas é um queijo muito tradicional, feito com leite cru, então, né, feito com 4 ingredientes: leite, coalho, o pingo, que é o próprio fermento do soro, né, que é o próprio soro do queijo que escorre no dia anterior, e sal. A Mantiqueira é a região mais para o sul de Minas, né, que é a parte da Serra da Mantiqueira que entra dentro de Minas Gerais. Ele é um queijo que é uma receita muito herdada dos imigrantes italianos da região do século XVIII. Então, é um queijo que, no processo dele, lembra muito a produção do parmesão, que é o aquecimento da massa, a prensagem do queijo, a salga em salmoura, né? Então, esse processo ele é um processo muito próximo do parmesão. Então, ele é um queijo normalmente um pouco mais duro, um pouco mais salgado, bem diferente. Mas esse aqui também é um queijo feito com leite cru, num processo um pouco diferente. É uma região que o processo tem uma característica diferente das outras regiões de Minas. Obrigada, tá, Thiago, pela tua atenção e tempo, e a gente te deseja bastante sucesso no Alquejo. Obrigado, Leila. Podem contar comigo, o que quiserem.